Gente, o que aconteceu, né? A primeira coisa que a gente precisa refletir nessa hora é: será que isso realmente é uma notícia bomba? Porque normalmente o que grandes canais de imprensa, o que grandes concentradores de poderes fazem é acumular dossiês. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Imagina que a Globo tem gente infiltrada em todos os setores do Brasil, inclusive em setores de inteligência capazes de fazerem escutas telefônicas. Nesse sentido, a Globo acumula dossiês contra vários políticos, e é dessa forma que ela governa o Brasil. Muita gente acha que o poder da Globo limita-se a falar mal de políticos. Também. Mas também tem a coisa do dossiê. Através do dossiê é possível controlar um país, porque você imagina aquele presidente que a gente tem hoje no comando, que ele é um robô. Você acha mesmo que ele gostaria de estar aprovando tantas pautas destruidoras? Você acha que toda essa porcariada que está acontecendo de reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC da morte, será que realmente uma pessoa no fim da carreira política gostaria de manchar o próprio nome e o nome do próprio filho, né? Que o filho dele tem o mesmo nome que o dele, sendo uma espécie de presidente que destruiu o estado de bem-estar social no Brasil? Basta a gente imaginar dessa forma, que a gente entende que grandes canais de televisão e principalmente as empresas que pagam propinas, elas guardam coisas para serem usados nos momentos estratégicos. Então, ao meu ver, essas gravações, essas coisas que saem de uma hora para outra na mídia, elas estão guardadas para serem utilizadas no momento correto. É nessa hora, por exemplo, que a Globo pergunta para o Temer: olha, eu quero que você faça isso. E o Temer nega. Então a Globo solta um dossiê. Esse é o meu ponto de vista. Lógico que é só um ponto de vista, mas infelizmente é muito difícil acreditar que essas notícias bomba acontecem exatamente no momento em que eles querem modificar determinadas circunstâncias. Mas o que está acontecendo no cenário político hoje para motivar a Globo a tomar esse tipo de atitude? Gente, vamos pensar primeiramente no que diz a Constituição Federal se o Temer tiver a cassação do mandato dele. Ao mesmo tempo em que tramita no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da chapa Temer ser cassada, a Globo começa a colocar constantemente corrupções a respeito do Temer. Se o Temer sair do governo agora, nesse momento, a Constituição Federal permite aos deputados e senadores escolherem quem vai ser o próximo presidente. Aí você me pergunta: quem que eles vão escolher? Eles podem escolher, inclusive, o Luciano Huck, porque não existe restrição na Constituição. Qualquer pessoa pode se candidatar e os deputados e senadores, sem a participação do povo, podem escolher o próximo presidente. Aí você me pergunta: isso vai acontecer? Não sei. Depende da população brasileira aceitar isso, porque dentro da Constituição é assim que funciona. Se eles quiserem fazer uso disso, essa prerrogativa existe e eles não vão estar agindo fora da lei. Isso é uma prerrogativa legal da Constituição. Então, nesse momento, a gente começa a entender o que pode estar acontecendo. Duas coisas acontecem paralelas na realidade brasileira. A Lava Jato não conseguiu até agora provar, né, por provas concretas, crime contra o ex-presidente Lula, e por isso o ex-presidente Lula só está crescendo nas pesquisas. As pautas destruidoras do governo Temer conseguiram colocar ele completamente distante da população. Por mais que ele tente fazer medidas econômicas para o bem da população, a população já não acredita mais. O mesmo governo que aprovou a PEC da morte, o mesmo governo que acabou com investimentos em educação, o mesmo governo que acabou com Minha Casa Minha Vida, criou Minha Mansão Minha Vida, ou seja, desviou os investimentos do FGTS, que é dinheiro do trabalhador, que antes comprava casa para os trabalhadores, e colocou para colocar casa, para comprar casa de milionários. O mesmo governo que está propondo reformas da Previdência para a pessoa aposentar depois da morte. E o mesmo governo que está propondo reforma trabalhista. Sinceramente, o que você pode esperar? Então já não existe mais segurança jurídica e segurança, digamos que psicológica da população. E para se recuperar de uma crise econômica, o governante tem que demonstrar uma certa segurança psicológica. Então eles destruíram a imagem do Temer, obrigando o Temer a aprovar essas pautas, né? Lançar essas pautas destruidoras
para agora descartar. Isso é o governo através do dossiê. Isso é o primeiro ponto de vista que eu tenho. Agora, no que diz respeito a quem a Globo quer colocar como presidente, o cenário político brasileiro hoje está tão bizarro, mas tão bizarro, que nomes como Dória para presidente e Luciano Huck para presidente já começam a fazer sentido na cabeça do eleitorado de extrema direita. Porque no Brasil, gente, existe no Brasil hoje um político. Infelizmente, muita gente vai ficar com raiva de mim, mas no Brasil existe um político, Lula. Ou você é Lula, ou você é anti-Lula. E isso é muito perigoso, porque os anti-Lula, que são pessoas, por exemplo, que são incentivadas a apoiar um Bolsonaro no primeiro turno e votar em quem for, desde que seja para que o Lula não ganhe, eles podem sim crescer com esse ataque da Globo. Hoje Lula ganharia em primeiro turno, mas agora, se a Globo fizer uma estratégia muito grande, por exemplo, para levar um candidato indireto até 2018, para chegar em 2018, aprovar, por exemplo, um Luciano Huck para a presidência, pouco custa. Agora, outro ponto que a gente precisa falar, todo esse cenário político, todo esse cenário de caos, trouxe em pauta uma PEC, que eu chamo de PEC anti-Lula. Olha só o que o Congresso Nacional está estudando nesse momento. Eles estão querendo mudar as leis eleitorais do Brasil, primeiro, para lançar a eleição para presidente, junto com a eleição, por exemplo, de prefeitos. Isso significa, gente, que eles podem tentar julgar mais 2 anos de governo ilegítimo. Eles podem tentar que as eleições para presidente sejam apenas em 2020, junto com as eleições de prefeito. E a parte ruim disso é imaginar que 2 coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Eles, tirando o Temer, eles podem eleger um presidente sem voto popular. Eu volto ao exemplo. Eles podem, por exemplo, eleger o Luciano Huck através de votos do Congresso, porque, afinal de contas, quando a gente pensa em deputados e senadores votando, já não é mais vontade do povo, é dinheiro. E quem no Brasil vai ter dinheiro, sinceramente, para comprar votos de deputados e senadores? E quem já está se propondo a ser presidente da República e tem grana para isso é o Luciano Huck. Imagina, então, eles tiram o Temer, utilizam essa possibilidade constitucional de lançar um presidente com voto indireto, elegem o Luciano Huck para presidente da República de forma indireta e aprovam uma mudança constitucional, uma emenda constitucional para que as eleições de presidente sejam juntas com as eleições de prefeito. Então eles vão colocar, a partir de agora, 4 anos de um presidente ilegítimo para aprovar pautas que beneficiam as camadas mais ricas da população. Olha, gente, o mais importante que a gente precisa discutir nesse momento é até que ponto a gente está conversando de forma correta, porque eles conseguiram dividir os brasileiros, principalmente com esse raciocínio de rico e pobre. E, infelizmente, tem muita gente que acha que é rico. E tem muita gente que não quer se colocar do nosso lado simplesmente porque eles acham que se eles se colocarem do nosso lado, eles vão estar se assumindo como pobres. E isso está sendo um problema sério, porque pessoas que precisam de direitos trabalhistas, pessoas que são parentes de pessoas pobres, elas estão contra as medidas de esquerda porque elas se acham ricas. Principalmente aquela pessoa que conseguiu, por exemplo, um cargo público e ganha, eu ganho 10 mil reais, você tá louco, eu sou milionário. Como que a gente vai fazer agora para convencer o brasileiro que ele é pobre? Isso que é o caso mais complexo. Porque para reverter o que está acontecendo agora, toda essa manipulação política que está acontecendo, da Globo trabalhar para derrubar um presidente e, na sequência, colocar um candidato dela de forma indireta para governar tecnicamente até 2018, mas com a Câmara aprovando uma mudança constitucional que dê para esse cara a possibilidade de governar até 2020, tudo isso é especulação da gente. Dê possibilidade para um cara desse governar até 2020 sem voto popular, para tirar uma situação dessa, é só com o povo na rua. Mas tem uma dificuldade muito grande nesse momento. Porque se um político de esquerda chamar o povo para a rua, ele leva uma metade. O político de direita não vai chamar o povo para a rua. E o meu medo é que as pessoas que hoje acham que são ricas e se dizem de direita fiquem em casa,
aceitem a quebra oficial da democracia, através do voto indireto para um presidente, depois de uma derrubada do vice-presidente de uma presidente, ou seja, golpe, né, golpe duplo, depois de um golpe duplo, colocar uma pessoa de forma indireta, ou seja, uma pessoa do grupo que fez o golpe, ou seja, eu vou lá, destruo a democracia daquele país, eu escolho quem vai ser o próximo presidente e a população não vai se levantar contra isso, porque eu convenci aquela população que se ela reclamar, ela está assinando uma espécie de certificado de pobre. Isso é muito complexo. Agora eu vou falar com você sobre, tecnicamente, o que acontece. Na Constituição Federal, gente, reza que qualquer tipo de crime de responsabilidade, crimes ligados ao cargo do presidente, esses crimes são julgados pelo Senado. É o caso, por exemplo, do qual o exemplo é o processo de impeachment. Mas para o Senado julgar, a Câmara tem que aprovar. É aquele espetáculo que teve que, pela minha família, pelo meu cachorro, pelo meu vizinho, pelo marciano, aquela palhaçada toda, foi a aprovação do julgamento pelo Senado. Para o Temer ser julgado, o Rodrigo Maia precisa aceitar uma denúncia, alguém tem que fazer uma denúncia, tá? O Rodrigo Maia tem que aceitar a denúncia, levar essa denúncia para votação no plenário da Câmara, para depois o Senado fazer todo aquele espetáculo de processo de investigação para ver se o presidente vai ser julgado. Isso é muito complexo, porque a gente tem que pensar agora de duas formas. Se o Temer e o Senado e a Câmara estiverem alinhados com o grupo capitalista para poder, digamos que, aprovar todas as pautas que esse grupo capitalista quer, o Temer não vai cair, não interessa, ele pode fazer absolutamente o que ele quiser, que se a Câmara não aprovar, ele não vai ser julgado. E se o Senado não julgar procedente o pedido de impeachment, ele não vai cair, não interessa o que ele fizer. Pode estar escancarado, pode ter gravação, se a Câmara não aprovar, não tem julgamento, e se o Senado não julgar procedente, ele não é retirado. O STF não julga crime de responsabilidade, é o Senado que julga. Isso é muito complicado, porque tem muita gente que quer que o STF interfira. Não, a Constituição Federal fala que não. Infelizmente, quem julga o maior corrupto é um grupo de corruptos. E isso, por si só, já dá medo na gente. Mas então, só para concluir, o que a gente tem que pensar nesse momento? Eu digo concluir porque eu gostaria que vocês participassem. Eu vou pedir a Jennifer para ler alguma pergunta, alguma coisa. Se eu souber responder, eu quero responder. O que é o maior raciocínio que a gente precisa ter em mente hoje para a gente espalhar para a população entender? Um deputado, né, costuma gastar numa campanha política 10 vezes mais do que o que ele vai ganhar durante o tempo de mandato. Essa matemática não fecha, né, gente? É claro que esse cara está ganhando para apoiar pautas a favor de grupos capitalistas que patrocinam a campanha dele. É o caso, por exemplo, de uma Friboi que patrocinou a campanha de várias pessoas. Por que uma Friboi patrocina a campanha de tanta gente? Porque na hora de tomar decisões cruciais para a lucratividade da Friboi, a Friboi tem lá dentro, por exemplo, um número de deputados e senadores. Ela sabe que ela vai conseguir isso. A Friboi é só um exemplo, mas isso acontece com muitas empresas brasileiras. Então a empresa pensa, olha, o meu serviço é prestar serviço para o governo. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver amigos lá dentro. Para eu ter amigos lá dentro, eu vou financiar a campanha. É esse escândalo que está devorando o Brasil hoje. Então, a gente precisa ter consciência que aquelas pessoas não estão lá julgando nem votando pela consciência delas. Elas estão lá julgando e votando pelo bolso. Então, na hora que um bolso fala com você coisa do tipo, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, você não acha nada. Você faz de acordo com os capitalistas, de acordo com o que eles mandam, de acordo com o que o seu patrocinador manda você fazer. Um exemplo muito simples disso é a aprovação da PEC da morte, por exemplo, que a gente tem um deputado aí espetaculoso que falava que era contra, que era a favor da educação para os jovens e tal, inclusive tem muitos seguidores jovens, foi lá e votou a favor da PEC da morte. A mesma coisa, foi lá e votou a favor da reforma trabalhista. Se omitiu, né? Mas enfim, vamos ver se tem alguma participação agora. Tem duas perguntas aqui. O Sérgio Rodrigues, ele fala, uma emenda parlamentar pode possibilitar uma eleição direta? E a próxima... Deixa eu responder a primeira. A emenda constitucional, Fábio, com certeza. Sérgio, com certeza. O problema maior
é a contaminação do nosso parlamento, né? O que acontece? A Constituição Federal ela pode ser reformada, com exceção das cláusulas pétreas. Então, suponhamos que o Congresso tenha um pouco de ética e decida, gente, a gente está em crise política, a gente só restaura o Brasil se a gente trouxer a democracia de volta. Então, nós não vamos fazer uso daquela parte da Constituição que fala que a gente vai decidir quem vai ser o próximo presidente. Nós vamos fazer uma proposta de emenda constitucional, vamos retirar aquilo e vamos mandar a eleição, né, para as ruas, para o povo decidir trazer a democracia de volta. Sim, pode, com certeza, porque essa parte da Constituição é uma parte que admite reforma, não é uma cláusula pétrea, por exemplo, pena de morte. Você não pode, de forma alguma, colocar pena de morte no Brasil, porque ela está incluída nas cláusulas pétreas, não pode, e pronto. O Tiago Zanella fala, Leonardo Stoppa, deveríamos pedir direta já? A única oportunidade, não digo oportunidade, a única chance que a gente tem nem seria nós pedirmos, seria o Brasil pedir. É nessa hora que eu chamo a atenção para a importância de nós reunirmos o povo brasileiro. Se nós não reunirmos o povo brasileiro para que tanto aqueles que se dizem de direita quanto aqueles que se dizem de esquerda façam um movimento no sentido de trazer de volta a democracia, com diretas já, infelizmente essa crise social não acaba. Gente, crise política que a gente está vivendo hoje e a crise econômica que a gente está vivendo hoje foram causadas através de uma crise social. Eles fizeram a gente brigar entre a gente. A partir do momento que eles começaram a falar que as eleições foram fraudadas e começaram a colocar os perdedores para brigar com os vencedores, eles conseguiram distanciar. Eu tenho ideologia de direita, eu brigo com cara de esquerda. Eles conseguiram dividir a população. É a mesma coisa que eles fazem no Oriente. Por exemplo, descendência tal. Eles ficam brigando entre si e nunca entram em acordo. É assim que eles tomam o petróleo, por exemplo, de países igual Iraque, Turquia, Síria. Eu falo Turquia porque a Turquia está com a crise econômica lá agora e o pessoal tem certeza que tem petróleo escondido. É a crise é por causa disso. Mas, por enquanto, eles não estão tirando o petróleo. Mas a crise lá é raças. No Brasil, a crise eles criaram a partir dessa ideologia de direita e esquerda. Como a gente pede diretas já, quebrando essa divisão entre brasileiros. A Flávia Lima parece que acabou de chegar, com muita gente chegando agora na live. Quem que vai assumir agora, se o Temer cair? E vou emendar com a pergunta do Iron Ferreira, que ele me fala uma coisa, Leonardo. As coisas vão melhorar ou piorar? Olha só, quem assume agora? De acordo com a Constituição, o Rodrigo Maia ele vai assumir por 30 dias, que é o período que eles têm para eleger um novo presidente, né? Deixa eu tirar o som aqui, gente, porque senão o Rodrigo assume. Gente, você chegou agora, eu tinha dado uma explicação. Isso é só se o Temer sofreu um processo de impeachment. A denúncia não é absolutamente nada. Se não tiver todo aquele processo do Congresso Nacional retirar o Temer definitivamente, uma coisa que é muito demorada, é toda aquela agonia. Se não tiver isso, ele não sai, ele fica lá. Então, depende dos deputados e senadores. Mas se ele sair, o Rodrigo Maia assumiria, né, não como presidente, assumiria a presidência, porque em 30 dias o Brasil teria que eleger um outro presidente. O problema todo é que a Constituição deixa uma brecha para que esse presidente seja eleito de forma indireta. O que significa isso? Deputados e senadores elegendo o presidente, sem participação popular, né? E a outra pergunta que você emendou foi qual? Se isso é bom ou ruim? Olha, para nós, isso é bom. Não é bom em termos técnicos, quando a gente para pensar que a gente vive num país muito corrupto, isso causa uma disruptura ainda maior no nome do Brasil no cenário mundial, isso causa uma insegurança política muito grande. O presidente da República agora está definitivamente envolvido em casos de corrupção. Só que para nós brasileiros isso não é novidade, todo mundo sabia, todo mundo tinha convicção e não tinha provas, né? Vamos pensar assim. Só que a realidade é o seguinte, como que o brasileiro vai reagir a isso? Porque se o brasileiro continuar reagindo de forma dividida, direita brigando com a esquerda, não vai ter melhora, a gente vai continuar a briga. Se o brasileiro reagir em conjunto, falar, olha, quer saber de uma coisa? Eu quis tirar a Dilma e coloquei o Temer. Agora eu quero tirar o Temer também. Então eu vou me unir àquele cara de esquerda que eu não gostava dele antes, e o Brasil inteiro vai pedir um fora Temer, volta à democracia. Aí sim,
com certeza é uma vantagem, é uma possibilidade de melhora. Mas em termos políticos, se o Brasil não for para as ruas pedir agora eleições diretas, isso é pior, porque todos esses esquemas de corrupção, eles vão espantando as empresas de alto investimento, e o que sobra para o Brasil? Só as empresas que querem usar o brasileiro como escravo, que é extraindo petróleo, que é produzindo produtos agrícolas, por exemplo. Então, para a nossa economia, é ruim, agora, nesse momento. Mas se isso trouxer de volta os brasileiros, a união dos brasileiros para lutar pela democracia, o resultado póstumo é melhor, entendeu? Agora, o resultado imediato disso é queda na credibilidade do Brasil, com certeza. É mais um escândalo internacional de corrupção para o Brasil. Perda de valor do Brasil no cenário mundial. Tem até uma pergunta engraçada do Giliardi. Ele fala assim: o Moro poderia ser presidente? Porque no início você usou como exemplo o Luciano Huck. Olha, o critério de uma pessoa para ser presidente do Brasil é que ela seja filiada em algum partido político. Ele pode, se ele filiar em algum partido político, o detalhe é o seguinte: o Moro tem um cargo que é um cargo vitalício. O que significa um cargo de juiz? Às vezes, um cargo de juiz não tem a mesma preponderância social de um cargo de presidente. Por exemplo, presidente é o cara que... Mas na situação que ele está hoje, é melhor ele ser juiz, porque ele é um popstar, ele é uma espécie de... assim, a Inglaterra tem o James Bond, só que o James Bond não é juiz, ele é um agente especial que acha o crime. O Moro é um super juiz brasileiro que inventa o crime. Ele é digamos que ele não é só um juiz, ele é um juiz e um bom roteirista. Solução, mas poder ele pode, né? Ele pode. Tem um ditado interessante no Brasil, mas é piada e tal, mas o Moro pode tudo. Tipo, se o cara pode utilizar o tipo de direito penal que era utilizado há muito tempo atrás, que era o direito penal inquisitório, em que o juiz ao mesmo tempo julgava e acusava e julgava, se ele pode utilizar isso que já caiu do ordenamento jurídico brasileiro, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro, quem dirá se candidatar a presidente? O Moro pode tudo. No Brasil, para ele, o Brasil é terra sem lei. Muitas pessoas pedindo direta já. Você acha que é importante a gente ir para a rua agora? É importante. O que eu falo sempre a respeito de diretas, vamos imaginar como que eles administrativamente e de forma centralizada conseguiram realizar o golpe, gente. O pessoal que queria retirar a ex-presidenta Dilma, para mim, continua sendo presidenta, porque ela foi eleita, né? O pessoal, o que eles fizeram? Eles criaram meios administrativos de coordenar os processos de... que esse trem de pato, aquela palhaçada, coreografiazinha, mas enfim, foi tudo muito bem coordenado por empresas de propaganda. Eu acho que agora é a hora de lideranças tomarem uma posição no sentido de coordenar esses movimentos, porque movimentos desorganizados são ridicularizados pela mídia. Agora a mídia quer esses movimentos, né? Parece que agora a Globo quer isso, mas o problema todo é que às vezes um movimento contra o Temer tem muito mais pessoas do que um movimento anterior contra Dilma, um exemplo. Mas se ele não for organizado de forma que ele mostre volume, o mundo não vai ver isso. Por que é importante o mundo ver? Porque a partir do momento que o mundo inteiro vê que o Brasil está em situação de crise política, os outros países ficam com medo de comprar o que a gente tem. E os políticos só estão lá tentando fazer essas confusões todas porque eles estão vendendo, gente. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que de uma hora para outra, todos os investidores internacionais desistam de comprar o pré-sal, desistam de comprar o patrimônio brasileiro por causa da falta de estabilidade política. Eles pensam coisas do tipo, olha, eu não vou comprar porque esse governo vai cair e eles vão tomar de mim. O cara não compra. O único motivo de tudo isso estar acontecendo não é reformar trabalhista para poder melhorar para o trabalhador. Não, gente. Claro que é para vender o que a gente tem e eles receberem por fora. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar. Isso é muito simples de raciocinar. Nós temos no Congresso Nacional os políticos mais corruptos, um dos políticos mais corruptos do mundo, um grupo de políticos extremamente corruptos. Eles não se preocupam em desviar milhões para fora do Brasil. Você acha mesmo que aqueles políticos sentam para fazer leis a favor da população? Vamos cair na real, né, gente? Falar comigo que eles estão fazendo reforma trabalhista para dar condição para o funcionário negociar o trabalho dele para melhorar para o funcionário.
que eles estão fazendo uma reforma da Previdência porque eles estão preocupados com o caixa público daqui a alguns anos. Claro que não. Eles estão fazendo isso porque eles estão recebendo por fora para fazer uma reforma da Previdência para as empresas pararem de pagar o INSS. Eles estão recebendo por fora para fazer uma reforma trabalhista para dar condição de uma empresa contratar uma pessoa sem pagar fundo de garantia, 13º, férias. É tudo lobby, é tudo esquemão. Então, nesse sentido, é claro que a gente sabe que é um bando de vendido. É só pensar dessa forma que a gente sabe o porquê de tudo isso está acontecendo. O Jean Calmon, ele pergunta por que a Globo vazou a corrupção de Temer e qual é a intenção dos marinhos. Olha só, eu especulei um pouco aqui no início desse vídeo. Eu acho que o que eles estão querendo fazer, existe uma tendência da mídia chantagear o político, né? É coisa assim, olha, você tem que manter um exemplo. Trabalhei num jornal que era a coisa mais engraçada do mundo. Só contar a experiência própria aqui. Eu lembro que eu e o colega Rodrigo Brandão, a gente chorava de rir. Esse jornal, ele fazia chantagem com os vereadores. Toda vez que tinha uma denúncia contra o vereador, o dono do jornal ligava, fulano, saiu uma denúncia, chegou uma denúncia sua disso aqui, é para sair? Aí o vereador tinha que fazer um anúncio naquele jornal para a denúncia não sair. Da mesma forma, gente, vereador, prefeito, vai e passa para deputado estadual, deputado federal e governador e presidente. Todos os políticos estão em constante chantagem da mídia. O que eu acho é que a Globo tinha essas informações guardadas há muito tempo, não só essas, como muitas mais, e na hora que o Temer deixa de fazer algum capricho da Globo, deixa de obedecer à Globo, seja em anúncio, seja em lei, às vezes a Globo quer uma lei para beneficiar ela em determinado momento, o que a Globo faz? Solta alguma coisa contra o Temer. Um exemplo muito simples, por que nenhum governante tem coragem de bater de frente com a Globo para cobrar os impostos da Globo, por exemplo? Você já parou a pensar quanto que a Globo deve para a Previdência? Entra no Google aí, escreve dívida fiscal Globo. Aí eu te pergunto, se você fica devendo o imposto do seu carro, a polícia leva seu carro embora. Por que a Globo pode ficar devendo o fisco e tudo prescreve? Por quê? Ela fica devendo por certo tempo, depois de tantos anos, a dívida morre. E assim vai enrolando. Aí fala que o problema do Brasil tá na reforma da Previdência, que é insustentável. As grandes empresas não pagam. Não pagam. E se uma grande empresa for cobrada de uma forma pesada mesmo, ela patrocina canais de televisão e o governante cai. Então, assim, esse tipo de informação é importante para o brasileiro entender por que as coisas não funcionam e por que a emissora de televisão fala mal do político, né? Quando e por quê? O Eduardo Mesquita e várias outras pessoas tiveram a mesma dúvida. Tem como a Dilma voltar? Olha, Eduardo, eu conversei com o Cardoso aqui na Inglaterra e eu te falo sinceramente, não tem. O processo de impeachment no STF está na mão do Alexandre de Moraes. Então não precisa falar mais nada, né? A gente tem um ministro do STF que é do PSDB e esse ministro do STF que é do PSDB que vai relatar o caso. O que ele vai fazer? Ele vai esperar o tempo passar até o mandato da Dilma acabar. No momento que o mandato acabar ou a chapa for cassada, aí não vai ter mais por que relatar, acabou o caso. O caso vai ficar simplesmente protelando na justiça para o resto da vida. Claro, é claro que a pressão popular mudaria isso. Mas eu acho que existe na minha opinião, se a Dilma voltasse seria muito bom. Mas aí eu te pergunto, e como ficam aquelas pessoas que não gostam da Dilma? Porque o que eu vi foi o seguinte, houve um processo de destruição da imagem da Dilma na imprensa, uma coisa que eu considero um crime muito grande, que você nunca pode permitir que destruam a imagem do seu executivo máximo. Eu costumo brincar, o Temer não é um presidente legítimo, ele deu um golpe. Hora nenhuma, eu tenho obrigação nenhuma de cidadão com o Temer. Mas eu costumo brincar que é o seguinte, se a população elegeu Bolsonaro, a partir do momento que ele ganhar no voto, eu vou respeitar como meu presidente. Então, aí que está o grande problema. Eles conseguiram destruir a imagem da Dilma na cabeça de muitas pessoas. Criaram essas coisas do tipo Dilmanta, fizeram vários vídeos, né? Criaram várias montagens para falar que a Dilma estava falando coisa errada e tal.
Será que a maioria da população gostaria disso? Eu acho que nesse momento, para a gente trazer de volta a estabilidade econômica e a estabilidade política e a estabilidade civil, a melhor coisa seriam as urnas. A própria Dilma falou que se ela voltasse, ela faria, né, ia fazer uma proposta de lei para um plebiscito para antecipar as eleições. Porque nesse momento, a única coisa que traz estabilidade política são as eleições. Por que que o governo golpista não quer eleições? Eles não querem estabilidade política, eles querem aprovar pautas e mudar a Constituição a favor das grandes empresas. Isso é muito claro. Algumas pessoas comentam, tá tendo uma discussão aqui, né, nos comentários, sobre o militarismo, se algumas pessoas estão pedindo a intervenção militar, olha, falando que é burrice. Pois é, tem uma discussão muito grande a respeito do militarismo no Brasil, e essa é uma história muito controversa, porque é o seguinte, algumas pessoas que são contra, as pessoas que são contra o governo militar, elas têm o argumento de que o governo militar era intolerante, né, descia o cacetete sem dó, e que o governo militar era, digamos que, aliado dos Estados Unidos. Já as pessoas a favor, hoje, né, esse monte de pessoas que estão se manifestando a favor do governo militar, eles confiam na ética do governo militar e, digamos que, na proteção dos princípios familiares. Eu já tenho até outra visão do governo militar. Eu vejo o governo militar como o governo muito mais nacionalista que um governo Temer, por exemplo. Se você me perguntar qual que você prefere, Temer ou o governo militar, lógico que eu prefiro o governo militar, porque jamais o governo militar colocaria, por exemplo, pressão na mão de estrangeiro. Nunca que o governo militar ia fazer pautas para privilegiar países de primeiro mundo e deixar o Brasil como extrativista. Inclusive, a história mostra que os militares batiam de frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam podar o Brasil, por exemplo, de produzir energia, né, eletricidade a partir de energia nuclear, e foi o governo militar que não deixou. Agora, né, através do governo civil e da Operação Lava Jato, o nosso principal engenheiro nuclear, que é o Dr. Otton, Almirante Otton, foi preso exatamente para destruir o projeto de energia nuclear do Brasil. Então a gente vê uma diferença muito grande. O governo militar protegia a soberania nacional, o governo civil é muito mais corruptível, né? É muito mais fácil você comprar um Temer do que comprar a instituição militar, porque o general tá lá e ele pode cair a qualquer momento, desde que ele traia a própria pátria. Esse é o meu ponto de vista. Agora eu vou perguntar para você, seria democrático? Seria aceito pela população? Porque uma coisa, gente, é a gente pensar o que vai ser mais produtivo. É lógico que é mais produtivo economicamente se a gente liberar completo. Essa é uma crítica importante, eu vou até abrir parênteses. Tem hoje a crítica de que o governo não deve intervir, que você deve liberar os mercados e o pau deve quebrar solto, capitalismo selvagem. Claro que economicamente falando, se você for somar o produto final disso, o resultado pode até ser maior. Mas eu te pergunto, é ético? É ético, por exemplo, você ter um Brasil com PIB de 100, mas 90 desses 100 está na mão de 1% da população e o resto da população está toda passando fome? Eu acho, ao meu ver, que é mais ético a gente ter um PIB de 50 com ninguém passando fome. Então, nesse sentido, eu volto ao governo militar. Será que faz sentido, por exemplo, um governo não eleito pela população só porque ele vai ser mais eficiente economicamente falando? Porque, por exemplo, a Itália é um país que não usa PIB como referência de prosperidade. Eles usam o índice de bem-estar. O índice de bem-estar conta o que você é capaz de fazer, conta, assim, em geral, se você é feliz. O Brasil está olhando hoje, né, muito essa ideia de, quanto que o Brasil tem de PIB? Nesse ponto eu penso, tudo bem, o governo militar pode até ser melhor para alguns, mas será que seria melhor para todos, no sentido que se ele não for eleito, por exemplo? Agora, se elegerem um general, é muito importante a gente abrir esse parênteses. No governo militar nunca teve a história de um capitão ser presidente, não. Para ser presidente no governo militar, eram generais de 5 estrelas. O Bolsonaro, por exemplo, nunca poderia ser presidente num governo militar, porque ele não tem a patente necessária. O governo militar era sério, nessa babaquice de ficar falando bobeira, não. Era o cara que tinha o maior nível de preparo que podia candidatar. Então, só os generais de 5 estrelas que candidatavam entre si e o resto dos militares escolhiam aqueles generais.
Agora, não é um Bolsonaro, um capitão que inclusive saiu do exército depois de um monte de escândalo lá dentro, que seria um exemplo de governo militar no Brasil. Então a gente tem que diferenciar. Governo militar era um governo sério, apesar de ditatorial e de não representar toda a população. Bolsonaro é uma espécie de teatro que tem essa coincidência de ter vindo de uma instituição militar, mas ele não tem absolutamente nada a ver com o governo militar. Jefferson Pinheiro fala, Leonardo, caso haja uma eleição indireta, o mandato desse presidente eleito indiretamente seria de 4 anos? Olha, de acordo com a Constituição, não. Essa pessoa vai cobrir a vacância só até 2018. Mas não esqueça, o Rodrigo Maia trouxe para a pauta uma proposta de emenda constitucional que, se for aprovada antes de outubro, ela joga as eleições para 2020. Ou seja, se isso acontecer, ele vai sim ficar até 2020, porque tem um golpe dentro do golpe para depois dar outro golpe. Então, assim, são 2 processos. Um processo é colocar um presidente indireto, o outro processo é mudar a Constituição para que as eleições sejam postergadas até 2020 e dessa forma conseguir segurar esse cara indireto por realmente praticamente 4 anos, né? Muitas pessoas estão perguntando o que a Globo ganha com isso, em ter informado esse... Gente, quem não pegou essa explicação, a imprensa ganha, a grande imprensa, essas imprensas que têm realmente controle sobre a população, ela ganha através de chantagem. A Globo, ela decide o que o brasileiro vai pensar e dessa forma a Globo decide, por exemplo, o que o Congresso vai aprovar. Se a Globo começar a bombardear, por exemplo, a importância de se aprovar uma pauta contra determinados impostos, de tanto falar aquilo, a população começa a brigar. Um exemplo muito simples é o impeachment. A Globo conseguiu fazer o impeachment acontecer. Tanto o impeachment do Collor, quanto o impeachment da Dilma. Então, o que a Globo ganha? A Globo ganha porque às vezes ela tenta fazer pressão sobre o Temer, para o Temer aprovar determinada lei, e o Temer lançar, né, pro Congresso determinado projeto de lei, e o Temer não concorda. Eu não quero. Você não quer? Eu solto esse dossiê. Ou até mesmo porque o Temer tentou cobrar alguma coisa da Globo. A Globo deve muito imposto. Vamos supor que determinado fiscal foi lá na Globo e falou, olha, tá tendo muita crítica aí na imprensa porque a Globo não paga impostos, agora a gente tem que cobrar esses impostos. A Globo vai e solta uma dessa para mostrar poder de fogo. Fala, vocês vão cobrar imposto? Eu solto isso. Então, a Globo sim, um instrumento de disruptura democrática no Brasil. Enquanto existir a Globo no Brasil, não existirá democracia no Brasil. Isso é lógico. Existirá uma falsa impressão de democracia, porque a Globo decide quem você vai votar, a Globo decide quando você vai para a rua para pedir para tirar o presidente, a Globo decide o que você vai comer, a Globo decide as leis que vão ser aprovadas para o país. Como que ela decide? Chantageando políticos. Então, alguma coisa o Temer fez que fez raiva na Globo, e por isso a Globo decidiu agora bombardear o Temer. Ou talvez seja simplesmente que a Globo quer que o Temer saia para colocar o Luciano Huck, a gente não sabe, né? É uma possibilidade. Tem pessoas falando que pode ser também para poder impedir que o Lula chegue ao poder. É complicado, porque se eles conseguem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, colocar um presidente indireto para vir, por exemplo, um presidente safra nova, vamos pensar que eles consigam colocar um Luciano Huck como presidente eleito por senadores e deputados, gente. Eu sei que ele pode não conseguir ganhar do Lula nas urnas, mas senadores e deputados não votam com coração, eles votam com bolso. Então, imaginem o Luciano Huck, milionário, consiga comprar os votos de senadores e deputados e seja eleito presidente do Brasil. Tá? Isso é um exemplo. Nesse sentido, ele ficaria até 2018. Mas vamos imaginar que o Rodrigo Maia corra a pauta para poder aprovar essa mudança, para poder ter eleições só em 2020. São 4 anos de um deputado, de um presidente eleito indireto, e é o tempo necessário para eles condenarem o Lula em segunda instância, ou de repente até matarem o Lula, não sei, porque essas tentativas de disruptura psicológica, né, e toda hora colocando o Lula na imprensa, isso é uma tentativa de matar o cara. Conseguiram matar a mulher dele, isso é prova que é possível. Agora, é muito difícil saber o que passa na cabeça deles, mas é fácil da gente entender onde eles querem chegar. Realmente a intenção deles é bloquear a possibilidade do Lula concorrer
para presidente. A ideia é essa. Gente, vamos imaginar que nós estamos vivendo uma situação completamente diferente no Brasil agora. O trabalho do Legislativo não é público mais, o Senado e a Câmara dos Deputados agora trabalham de portas fechadas, com polícia armada na porta. Então, ou seja, a população já não consegue mais se manifestar nas câmaras. Outra coisa, eles conseguiram trabalhar uma forma de lavagem cerebral que o policial não entendeu que ele é pobre. O policial não entendeu que mesmo que ele não sofra a reforma da Previdência, toda a família dele vai sofrer. O policial não entendeu que mesmo que ele não sofra, por exemplo, o fim de um fundo de garantia, porque ele não tem fundo de garantia, a falta desse estabilizador econômico vai causar uma desgraça na sociedade. E essa desgraça acaba refletindo nele e na família dele. Então, as pessoas que usam as armas no Brasil estão protegendo esses bandidos que estão usando a política para destruir o povo brasileiro. Isso é o maior problema. Esse é o maior problema. Nós estamos com os políticos extremamente protegidos e nós não podemos nem nos manifestar mais, porque agora tudo que a gente faz, a borracha come solta. Se você tentar ir lá na Câmara, por exemplo, você nem entra mais. Tudo agora é votar de portas fechadas. Esse projeto, por exemplo, para adiar as eleições, pode ser votado de portas fechadas. Quem vai poder se manifestar? A gente não tem armas, né? Igual falam a turma do Bolsonaro. Mas enfim. Essa é a questão mais que as pessoas estão mais falando, né? Que é o golpe dentro do golpe. Agora eles estão querendo tirar o Temer para poder colocar um outro presidente e assim. Gente, o mais importante é o seguinte: para a população isso pode parecer coisa nova, para a população, mas no cenário político mundial isso acontece em todos os países onde se encontra petróleo. Tudo o que aconteceu no Brasil até hoje, se vocês forem na minha conta do Facebook, em 2013, quando começaram os protestos populares, eu já escrevia, gente, eles vão fazer isso, 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 e a culpa é o pré-sal. Eu lembro que tiveram colegas de escola, na época eu estava fazendo um curso de pós-graduação em engenharia elétrica à distância, os colegas no WhatsApp falavam que eu era doido. Você é doido, cara, pré-sal não vale nada, é difícil para tirar. Eu falei, olha, vai acontecer isso, vocês vão tirar o presidente, depois de tirar o presidente vai acontecer isso, e isso, vocês vão colocar uma turma para aprovar tudo enquanto é tipo de pauta. Isso não é novidade, gente. Tudo isso é coisa previsível. Tudo isso é coisa, assim, o desencadeamento disso é muito lógico e sempre funciona, porque a primeira coisa que eles compram são os veículos de imprensa. Sobraram poucos veículos de imprensa que ainda estão trabalhando contra o capital. Digamos que eu faço esse trabalho voluntário, eu já até desafiei, quem conseguir achar algum centavo que eu ganhei por esse trabalho que eu faço, eu pago 1 milhão de vezes o que a pessoa achar. Mas enfim, se eu estivesse trabalhando pro lado do golpe, eu estaria sendo bem remunerado. Então existe uma diferença muito grande entre a imprensa e o militante de internet. É muito difícil para nós, militantes de internet, alcançarmos todo o público para explicar que eles estão sendo manipulados. E o mais desesperador, quando eu chego e tento explicar para o cara que ele está sendo manipulado, ele está tão alienado que ele consegue repetir o que o MBL escreveu nos últimos 2 anos e jogar tudo na minha cara. Eu pego e falo, olha, se acabar o 13º e for diluído nas parcelas do seu salário, você vai perder. Vou perder por quê? Vai ser o mesmo dinheiro? Não, porque vai dar inflação, vai neutralizar o aumento. O cara tem todas as formas MBL e Olavo de Carvalho de contradizer qualquer coisa que eu vou falar. Está sendo plantado na cabeça do brasileiro há muito tempo. Eu acho que hoje o que está difícil agora é conscientizar as pessoas que sabem da verdade que elas têm que mover no sentido de conscientizar as outras. Tem gente, por exemplo, que fala, eu não vou para uma greve porque eu não vou perder um dia de trabalho. Você está arriscando a sua vida profissional, o resto de todos os seus dias de trabalho por causa de um dia. Porque o MBL criou isso para você pensar dessa forma. Então tá difícil, é isso. Tá difícil. Eu acho assim, nós que estamos nesse círculo que está lutando contra isso, nós temos agora que batalhar para conscientizar mais pessoas, para tirar mais pessoas da jaula, né? Tirar mais pessoas da Matrix. Se a gente conseguir tirar o máximo de pessoas dessa jaula mediática da Rede Globo e trazer para a luta, a gente vira esse quadro. Agora, enquanto a gente for um número de pessoas, está crescendo, graças a Deus, mas enquanto a gente for um número restrito de pessoas e a Globo tiver influência sobre a maioria, a coisa fica complicada. O bom é que a Globo agora está desmoralizada.
A Globo, digamos que a credibilidade da Globo, até na cabeça do mais alienado, ela já está balançada. O povo já sabe das manipulações. Agora eu vim aqui pro YouTube um pouquinho e eu perdi... não, achei aqui. Da Silmara. Ela faz um comentário. Só essa manchete de hoje já vai causar problemas financeiros. Claro, claro. O Risco Brasil avalia tudo isso, né? O Risco Brasil não é só inflação, o Risco Brasil não é só desemprego, o Risco Brasil avalia tudo isso. Então você imagina, olha, como que eu vou investir num país onde a população está em crise civil? Essa população desempregada em crise civil não consome. Quem que investe num país em crise civil? Quem quer usar a população como escravo, né? Eu vou investir naquele país porque quanto mais desemprego, mais barato fica a mão de obra daquele povo. Eu não preciso deles consumindo porque eu vou arrancar o petróleo lá, mas eu vou vender fora, né? Então, isso aumenta o risco Brasil, diminui o investimento bom, que é o investimento, por exemplo, em empresas que vão criar emprego bom no Brasil, e aumenta o investimento especulativo de exploração, que é aquele cara que chucha o dinheiro no país por um tempinho e no momento que ele secou tudo, ele tira o dinheiro fora e deixa a população na merda. São essas pessoas que querem acabar com todos os impostos que são revertidos em medidas sociais. Especuladores, extrativistas, são pessoas que deixam dinheiro no país, mas não querem construir o país. Bom, perdi aqui da pessoa que falou, mas falou assim, que quem colocou o Temer lá foi você. Explica isso pra gente. Olha só, eu sempre critico essa ideia das pessoas usarem argumentos decorados e eu fico pensando, eu reflito, será que essas pessoas realmente acreditam no que elas estão falando? Porque a crítica maior hoje não é o Temer, a crítica é o projeto de governo. Veja bem, quando a Dilma e o Temer fizeram uma proposta, a gente tinha duas propostas no Brasil. A gente tinha a proposta daqueles que ofereciam estudo e educação, e a proposta daqueles que falavam que o Brasil tinha que ser meritocrata. A proposta dos que ofereciam estudo, que no caso era o PT, era uma ideia de FIES, era uma ideia de ciência sem fronteira, universidade para todos. A proposta dos meritocratas era: você trabalha e se você nasceu pobre, você morra pobre, a menos que você consiga um milagre econômico para conseguir estudar. A proposta que venceu nas urnas é a proposta que visava a educação. A proposta que venceu nas urnas foi uma proposta contra a privatização. Toda hora que tocava no assunto de privatizar o pré-sal, dava confusão. Quem ganhou nas urnas? A proposta de não privatizar. Quando o Temer assumiu o poder de forma interina, ele colocou como ministros na equipe de governo dele o PSDB, que foi a turma que perdeu nas urnas. Então é muito, assim, antiético e idiota uma pessoa continuar nesse discurso que nós, que votamos numa proposta de esquerda, de redistribuição de renda, votamos no que está acontecendo hoje, que é essa proposta de corte de tudo enquanto é tipo de benefício para as pessoas mais humildes e de venda do patrimônio nacional. Não, nós não votamos nisso. Por isso que eu falo que nós sofremos um golpe. Porque se tivesse saído a Dilma, o Temer tivesse continuado com a mesma equipe e com a mesma política econômica, com a mesma política de redistribuição de renda e com a mesma política nacionalista, seria sim o mesmo governo. A gente não vota numa pessoa, a gente vota numa proposta. Mas como o Temer continua como presidente, mas quem governa foi quem perdeu nas urnas, o que aconteceu foi um golpe. Se você quer continuar acreditando nessa ladainha que foi criada pelo MBL para criar argumentos para você continuar brigando com nós da esquerda, o que você está fazendo é assinando embaixo da corrupção que está acontecendo no Brasil. Você foi manipulado para ficar repetindo isso exatamente para manter essa divisão entre nós brasileiros. O que eu acho importante agora é que você, que usou essa frase por muito tempo, entenda o que está acontecendo no Brasil, entenda a frase dividir para conquistar e venha para o nosso lado, não necessariamente direita ou esquerda, mas venha para o Brasil, lutar contra a corrupção e trazer a democracia de volta. Porque esse argumentozinho bobo, eu tenho certeza que você entendeu muito bem o que a gente quer dizer, mas você continua utilizando, que é frase de efeito, e faz raiva em algumas pessoas. Em mim, não. Para mim, se uma pessoa realmente acredita nisso e não entendeu, não me faz raiva, eu tenho dó, porque a pessoa é idiota.
tem alguns bolsominions que estão empolgados aqui, que eles acham que o Bolsonaro vai ser candidato, que vai ter eleição direta agora. Mas explica para eles. Olha, que se veja o bem. Temer cair, quem é? Deixa eu explicar para vocês. Se o Temer cair, as eleições vão ser indiretas, deputados e senadores que vão decidir. A gente já sabe que em caso de eleições indiretas, deputados e senadores, o Bolsonaro vai ter 4 votos. A gente não precisa falar mais nada, né? Esse é um momento importante para que acabe com essa divisão. Esse momento é crucial para a política brasileira. Ele é crucial para a sociedade brasileira como um todo, porque a sociedade consegue perceber que ela foi feita de bobo. Quem apoiou fora Dilma, apoiou o Entra Temer e automaticamente agora viu que foi enganado. A Globo sabia disso há muito tempo. Não acha que a Globo liberou isso agora, não. A Globo só está te manipulando e liberando as coisas na hora que ela quer. A população consegue perceber agora que ela está sendo feita de bobo, a população consegue perceber que fez uma coisa errada em escutar a televisão, escutar a MBL, escutar Vem Pra Rua. A população vai ficar mais arisca. Mas o que eu penso que é importante agora é o fim da divisão, o fim do problema social, o fim da guerra civil que a gente está vivendo, ainda que seja uma guerra pela internet, ainda que seja uma guerra de boca a boca e que ninguém tenha feito uso de armas de fogo para uma turma matar a outra, mas é uma guerra civil. O fim dessa guerra civil traz o fim do problema econômico. Porque o que aconteceu, gente? Qual que é o problema econômico brasileiro? Eles ficaram falando tanto de crise que o brasileiro parou de comprar. As coisas já não estavam boas, né? Porque algumas commodities que o Brasil vendia diminuíram de preço. Como se não bastasse, o mercado externo, quem comprava essas commodities, a gente perdeu esse cliente, o Brasil poderia sobreviver um pouco mais por causa do mercado interno. Mas exatamente para gravar a crise e ganhar apoio popular para poder tirar a presidenta, a mídia ficou falando em crise, crise, crise. O povo parou de comprar. Se o povo parou de comprar, o comerciante parou de vender. Se o comerciante parou de vender, ele mandou o funcionário embora. Então a crise foi só aumentando. Quando você imagina isso no Brasil inteiro, foi gerando esse ciclo de crise. Quando o Temer realmente conseguiu tomar o poder, todas as emissoras começaram a falar que a economia melhorou, exatamente para tentar reverter esse quadro. Mas o problema é que o povo está revoltado. Nesse sentido, eu falo que se não houver união da população e se não houver aceitação do governo, que é uma coisa que só vai acontecer através da democracia por votos diretos, o problema econômico não acaba. Porque o povo não vai acreditar que o problema acabou, o povo não vai acreditar que a pessoa que está lá é legítima. O pessoal da direita aceita o Temer porque o Temer é uma vitória de ter retirado a Dilma. O pessoal da esquerda não aceita o Temer. Então, o cara não é aceito por ninguém, só pela turma do partido dele, né? Se você é de direita, eu sei que você não gosta do Temer, você gosta do fato do Temer ter retirado a Dilma. Se você é de esquerda, eu não preciso nem falar nada. Como que nós, brasileiros, podemos esperar que um governo desse consiga tirar o país de uma crise, né? É um pouco, digamos que ingenuidade imaginar que uma pessoa que está lá, que tem tanta moral política quanto o Tiririca, vai conseguir tirar um país de 207 milhões de habitantes de uma crise econômica, né? A pior crise da história do Brasil. É sem noção. Tem algumas pessoas falando da Rede Globo. Por que a Rede Globo está fazendo isso? Você já explicou, mas tem essa coisa da Rede Globo ter apoiado o golpe e agora ela está mostrando... A Rede Globo vai tentar de todas as formas reconquistar a credibilidade do povo, né? Ela vai querer dizer que ela não apoiou o golpe. E o mais importante, gente, igual em 64. Nós precisamos mostrar para o resto da população que a Rede Globo apoiou o golpe, porque nós sabemos disso, mas tem muita gente que não entendeu ainda. Tem muita gente que ainda não entendeu que foi golpe. Porque, digamos que quem fez o golpe conseguiu criar argumentos perfeitos para dizer que não foi golpe, né? Eu gosto sempre de falar que toda grande história é bem escrita e consegue fazer pessoas acreditarem nela, né? Você não acha, por exemplo, que uma pessoa que coloca um monte de bomba no corpo e explode um avião porque acreditou que vai ter 50 virgens no paraíso, escutou uma história mal contada, né? As histórias são muito bem feitas e elas conseguem convencer as pessoas. A gente tem parte da população brasileira que ainda não entendeu o que foi golpe, porque existe um instituto jurídico do impeachment no Brasil e esse instituto jurídico foi completamente seguido.
exatamente como deveria. O que não houve foi o crime de responsabilidade. Não houve autoria do crime de responsabilidade. Mas, quando a gente para pensar, o instituto jurídico do impeachment foi corretamente utilizado? Foi, porque a Câmara aprovou, né? O Eduardo Cunha usou aquilo de vingança, foi tudo podre, teve uma pressão muito grande de deputados e senadores. O impeachment, me parece que quem votou a favor do impeachment ganhou 45 mil cada um. Eu vi falar numa história dessa. Ou seja, tudo foi podre. Mas os deputados votaram, os senadores julgaram e a Dilma foi condenada e perdeu o mandato. Então tem muita gente que não entendeu que esse processo de impeachment foi um golpe porque votou no Aécio. Né? A pessoa, eu não aceito que eu perdi a eleição. É o cara, por exemplo, que terminou final de jogo, Cruzeiro e Atlético. O Atlético foi lá e ganhou no segundo tempo, 45 minutos do segundo tempo. O juiz não viu, mas foi um gol de mão. O cara fica puto e até o final da vida dele ele vai brigar por causa disso. Né? E se ele conseguir cancelar isso, ele vai cancelar. Mas no caso do Aécio, o Aécio perdeu a turminha dele, quis cancelar. E hoje a turma não entendeu que ela julgou o Brasil no brejo. Né? Não é assim que se resolve um problema de uma derrota nas urnas. É tentando convencer as pessoas para a próxima eleição votar no candidato que você gosta. Não é dando um golpe. O Saulo José e outras pessoas também têm a mesma dúvida. Quem que assume hoje o Brasil quando o Temer renunciar? Se o Temer renunciar, assume o Rodrigo Maia por 30 dias, que é o prazo que o Brasil tem de fazer as eleições indiretas. Deputados e senadores têm esse prazo aí para eleger o presidente. Acho que é 30. Ô, gente, eu tô falando 30, eu não tenho certeza se é 30 ou 90, mas eu tenho quase certeza que é 30. Mas é 30 ou 90, é um negócio assim. E o que vai acontecer? Tem essa pergunta também. O que vai acontecer com a pessoa que for assumir? Olha, o presidente da Câmara assume, gente, a presidência, ele não vira presidente, ela assume a presidência, porque a presidência não pode ficar vazia. E durante esse período, né, o Congresso Nacional, que são deputados e senadores, escolhem um presidente. Então, quem quiser se candidatar, se candidata. Pode ser o Sérgio Moro, pode ser o Luciano Huck, candidato da Globo, por exemplo, provavelmente vai ser ele. Pode ser Bolsonaro, seja lá quem for. O detalhe é que o importante que eu falei aqui várias vezes é que quando a gente joga os votos para a população votar, a maioria escolhe. Quando deputados e senadores escolhem o presidente, quem é mais rico ganha. Sinceramente, se os deputados tiverem que votar, eles vão vender os votos. Quem que você acha que vai ter mais dinheiro, por exemplo, para comprar os votos dos deputados? Luciano Huck ou Bolsonaro? Tem pessoas aqui falando que são 90 dias. São 90 dias, né? Obrigado. É um negócio assim, eu lembro que é uma coisa, uns 3 meses ou 30 dias. Elisabel pergunta se você acha que há possibilidades do Temer renunciar? A pressão pode fazer ele renunciar, gente. Olha só, eu acredito que o Temer não renunciou até hoje. Vamos pensar o seguinte, se o Temer renunciar, outro presidente vai assumir. Tudo vai mudar. Hoje está muito confortável para os empresários, porque hoje o Temer faz exatamente o que os grandes empresários mandam. Eu acho que o Temer não renuncia porque ele está pressionado, porque se ele renunciar, a turminha que está mandando nele perde o presidente. Então o que eu acho é que eles devem ter muitos dossiês, muitas coisas erradas que ele fez, e eles devem falar, se você denunciar, depois você vai preso. Então ele está continuando o mandato de presidente não porque ele queira. O Temer foi procurar psicólogo esses dias. O Temer não está aguentando a pressão. Ele está mandando como presidente em nome de outra pessoa. Ele está sendo só o cara que assina. E, sinceramente, ele só não renuncia porque tem muita coisa errada dele para cair na mídia se ele renunciar. Primeiro, ele tem que pagar o golpe. Primeiro, ele paga a conta. Fim dos direitos trabalhistas, reforma da Previdência, tudo isso, todas essas pautas liberais que financiaram o golpe. Depois que ele pagar isso tudo, ele pode renunciar. Eu acho que o medo dele renunciar tá aí. De repente, ele até simule uma doença, alguma coisa assim, para ele ser removido, não sei, porque ele não quer ser presidente. Ao meu ver, ele não quer de forma alguma ser presidente. Ele está ali por pressão. Essa é a opinião particular, pessoal minha. Eu não acredito que o Temer queira estar no meio desse quebra-pau, não. Eu acho que ele está ali pressionado. Darnielson Duarte. Quais são os requisitos necessários para uma eleição direta? Os requisitos necessários para uma eleição direta nessa atual conjuntura
é a união dos brasileiros e povo na rua, porque a Constituição Federal precisa ser reformada, porque, eu não sei, parece que tem uma lei infraconstitucional, não li a respeito, mas eu acho que se não tiver pressão popular, vai ser indireta. Então, qual que é o requisito? Acabar com essa palhaçada de divisão entre esquerda e direita, petralha, coxinha, brasileiro unido nas ruas, pedindo diretas já. Essa é a medida. Porque, legalmente falando, deputados e senadores fazem o que querem, né? Porque o STF é acovardado. Então, se deputado e senador quiser aprovar uma lei, por exemplo, para marciano só poder candidatar a presidente, mas não tem, mas é isso e pronto. E a gente sabe, né, que o presidente do Senado, por exemplo, manda mais que o STF inteiro, parece bobeira, mas o STF é acovardado. Então, hoje, se não tiver povo na rua para dar suporte para o STF, para ele ter coragem de agir, infelizmente, a gente não tem muita chance, não. Ou a gente trabalha para reunir os brasileiros, para os brasileiros pedirem a democracia de volta, ou a gente aceita tudo que eles estão fazendo. Bom, o Ricardo tinha perguntado... Aqui, achei. Ricardo Leme, a eleição indireta não é somente entre parlamentares? Pessoas de fora também podem se candidatar? Não, para candidatar pode qualquer cidadão brasileiro, né? Num sistema parlamentarista... Indireta. Não, a indireta significa que deputados e senadores votam, mas o candidato pode ser de fora. Se a gente tivesse parlamentarismo no Brasil, eles escolheriam entre eles, que é o chefe do partido normalmente. Mas no caso do Instituto Jurídico do Brasil, de eleição indireta, é uma pessoa, é uma candidatura normal, só que em vez do povo votar, quem vota são eles. Nélio Júnior, essa semana foi divulgado que uma perícia no Congresso inocentou Dilma das pedaladas. Por que o impeachment não é anulado? Porque o que acontece é o seguinte, essa coisa de pedalada, o Ministério Público já arquivou essa coisa de pedaladas. Pedalada não é crime, gente. Pedalada não é crime. Vamos pensar o seguinte, você está devendo, vou te dar um exemplo, você está devendo o Banco Itaú. Aí o Banco Itaú chega para receber, você não tem dinheiro. Aí o Banco Itaú vira para você e fala, vou refinanciar a sua dívida. Você tem outra alternativa? Se a gente prestar atenção no que estava acontecendo com a Dilma, eles fizeram situações para colocar ela em, digamos que, situação de impeachment. Porque tudo que ela mandava para o Congresso Nacional votar, o Congresso não votava. Todas as leis, todas as autorizações que ela pedia para fazer as coisas, o Eduardo Cunha ia jogando para frente. Essa mesma chantagem que a Globo está fazendo com o Temer agora. Nesse sentido, a Dilma teve que tomar muitas atitudes sozinha. Porque todo mundo acha que a crise foi falta de capacidade de governo dela. Não, gente, a crise foi chantagem. Aécio Neves perdeu, ele chegou e falou, gente, ninguém aprova nada da Dilma, ela vai cair. Automaticamente, existe uma coisa muito básica no direito administrativo, o presidente só pode fazer aquilo que a lei permite, mas toda a lei que ela mandava para ser aprovada não aprovavam, ela não conseguiu fazer absolutamente nada, e foram exatamente aquelas pessoas que fizeram a economia brasileira ir para o ralo, que fizeram os brasileiros perder o emprego, que fizeram o impeachment da Dilma depois e ganharam a confiança do povo, né? Exatamente o traidor do povo que se transformou numa espécie de herói de parte do povo. Mas enfim, eu sei que não existe crime, mas o detalhe é o seguinte, quem que vai fazer o processo de impeachment ser cancelado? No STF, depois que, ao meu ponto de vista, mataram o Teori, a gente tem o Alexandre de Moraes, que é hoje relator de um recurso no processo de impeachment, que é uma pessoa que veio do PSDB. A gente tem o Gilmar Mendes, que dificilmente deixa de ser parcial. Né, o Gilmar. A gente tem um STF totalmente, a parte do STF, que não é PSDB, é totalmente acovardada. Como que a gente vai conseguir acreditar num processo de impeachment se a própria população não vai para as ruas para mostrar para as pessoas do STF que são imparciais, que elas podem agir? Porque, sinceramente, tá faltando um pouco de atitude nossa, porque às vezes o ministro do STF, ele quer agir a favor do povo, mas ele não sabe o que o povo quer. Então ele vai só jogando para frente, porque se ele fizer qualquer coisa contra a Globo, ele vai ser destruído pela Globo. Agora, se a gente colocar milhões de pessoas nas ruas pedindo determinadas coisas, ele vai ter coragem de decidir a favor daquelas pessoas, né?
Então, o meu ponto de vista é esse. Eu acho que agora não é hora de a gente sonhar com a anulação do processo de impeachment. Eu acho que agora é hora de a gente sonhar com o fim do golpe. Trazer de volta a democracia é o fim do golpe. Né? Tem um personagem que surgiu aqui, que é a Carmen Lúcia. Tem muitas pessoas que estão falando que ela já sabia de tudo. Gente, olha... Tem um espaço para o Temer renunciar. Olha só. Isso é uma jogada. Essa coisa de que a pessoa já sabia de tudo, o meio político todo já sabia de tudo. A população não sabia de tudo. O meio político... Não precisa de ser do meio político, não. Todas as pessoas da imprensa, eu até comentei aqui, se vocês procurarem os meus vídeos antigos, se vocês procurarem as minhas postagens de Facebook, qualquer pessoa que trabalhou no meio político, ela sabe como é que funciona para arquitetar um golpe, para derrubar um político. Procura, por exemplo, os vídeos do Rui Moreira, o Rui do PCO. Ele narrou tudo isso, todo mundo falou que isso ia acontecer. Então, todo o STF sabe o que está acontecendo, todo o Senado sabe o que está acontecendo. Pode ser que porque os deputados, a gente tem deputados que são pessoas inteligentes e a gente tem deputados que são pessoas extremamente manipuláveis, que ganham voto exatamente, somente porque tem assim, um certo apreço popular. A gente tem deputado da bancada evangélica, por exemplo, que não sabe nada de política. Não por ser evangélico, tá, gente? Mas é porque, normalmente, o evangélico ele acaba votando por coração. Assim, tem deputado na bancada evangélica que tem menos conhecimento de política que o Tiririca. Então, nesse sentido, eu posso até acreditar que algum deputado não sabia como ele estava votando. Agora, ministro do STF não sabia o que estava acontecendo? Claro que eles sabiam, mas aí entra um problema maior. Quem julga o presidente é o Senado, não é o STF. O STF julga o presidente, se o presidente matar alguém, o STF julga. Mas se for um processo de crime de responsabilidade, qualquer coisa relacionada com o cargo, quem julga o presidente é o STF, é o Senado Federal. O Senado julgou, como é que vai anular o julgamento do Senado? Né? É o julgamento, fez coisa julgada. Então agora, o mais importante, como que a gente usa essas informações a respeito das pedaladas, todas essas informações, para mostrar que foi golpe, para mostrar que a Dilma é inocente, que é muito importante deixar claro que ela é inocente, principalmente da incompetência administrativa, porque eles tentam promover uma ideia que a Dilma não conseguiu governar. A Dilma conseguiu governar até o momento que ela tinha o Congresso. Depois que as eleições viraram, depois de 2014, que o Aécio Neves teve maioria no Congresso, ele travou o governo da Dilma. Esse é um discurso importante. A gente precisa levar isso para a população, porque se você pega a vida do brasileiro durante os 3 mandatos do PT, em que o PT tinha apoio do Congresso, você não via desemprego, você não via problema econômico, né? Inclusive o Brasil passou a crise de 2008 rindo. Agora, você pega uma realidade do Brasil depois de 2014, em que o Aécio Neves fez maioria no Congresso e ele conseguiu travar as pautas da Dilma, aí ela não conseguiu governar mais. Mas só que o brasileiro não entende de política. O brasileiro acha que o presidente governa sozinho. Mas sem o Congresso Nacional, o presidente não governa. E por que essa informação é importante? Porque tem muita gente que ainda fica naquela retórica. Dilma não entende. Por que ela entendeu por 4 anos e depois ela não entendeu mais? Você quer falar comigo que ela trabalhou como presidenta por 4 anos, fez um mandato excepcional, nível de desemprego baixíssimo, conseguiu vencer uma crise econômica que o mundo inteiro passou e o Brasil passou praticamente ileso, e depois de 4 anos ela esqueceu como governar um país. Não, gente, o que mudou foi o Congresso. Antes ela tinha apoio do Congresso, depois ela não teve apoio do Congresso, o Congresso travou as pautas. Isso é importante a gente passar para frente. Essa é a informação que a gente não pode deixar para trás. E com essa delação agora, como que fica em questão ao Lula, aos outros personagens candidatos, né? Olha, gente, o negócio é o seguinte. No Brasil funciona da seguinte maneira. Se tiver convicções contra, se ser Lula não, qualquer político que apoia a distribuição de renda, vou resumir para vocês entenderem. Se tiver qualquer tipo de delação contra um político que apoia a ideia de cobrar impostos de gente rica para pagar estudo de gente pobre, isso vai gerar um processo pesadíssimo e essa pessoa vai ser condenada até por convicção. Não precisa ter prova. Agora, se for uma pessoa importante que é a favor de tirar os impostos dos ricos
que é a favor de deixar o pobre se ferrar, pode achar helicóptero de cocaína, pode ter delação, pode ter documento, pode ter o tanto de prova que for, que eles não vão ter convicção. Então, o problema do Brasil está aí. O povo precisa entender que a justiça está a favor de parar a redistribuição de renda. Se a Dilma tivesse mudado a forma de governo, se a Dilma tivesse procurado os bancos e falado, olha, a partir de hoje eu vou retirar os direitos trabalhistas, vou aprovar pautas para retirar os direitos trabalhistas e a Previdência privada vai parar de existir FGTS para o povo guardar o dinheiro com vocês. Olha, a partir de hoje a Previdência vai deixar de ser pública e vai ser privada. Ela não tinha caído. A Dilma caiu por causa da ideologia de redistribuição de renda. Então, se conseguirmos colocar na cabeça da população que o problema todo está na ideia de não pagar impostos para não redistribuir renda para os mais humildes, aí vocês vão entender quem que vai ser perseguido pela justiça. Basta olhar. O que aquele político defende? É estudo para pobre? Vai ser perseguido. É Bolsa Família? Vai ser perseguido. Ah, é meritocracia? Não vai ser perseguido. É livre mercado? Não vai ser perseguido. Ah, é retirada de impostos, diminuição de carga tributária? Não vai ser perseguido. O detalhe é esse. Como que o político se relaciona com as camadas mais ricas, que são as camadas que mandam no STF, que mandam no Legislativo, que mandam na Justiça, que mandam em juízes federais e promotores, né? Procuradores. Com essa delação agora, você acha que trouxe uma esperança para a gente, para o povo brasileiro? Que as coisas a esperança que eu tenho agora é que o povo se una. O povo brasileiro está dividido. A esperança minha, porque eu não tenho esperança que políticos se transformem em pessoas honestas, tá, gente? Eu não tenho essa esperança. Eu acho que o sistema político é um sistema corrupto intrinsecamente. É muito difícil você imaginar que uma pessoa que tem uma empresa e ela ganha, por exemplo, 100 mil reais por dia na empresa dela, vai se candidatar e se transformar, por exemplo, em senador para ganhar 100 mil reais por mês. Eu não sou bobo. Eu sei que eles se candidatam para vender influência, para fazer as coisas para eles próprios, para decidir coisas a favor deles mesmos. Então, a maioria, claro que não são todos, a maioria dos políticos são corruptos. Eles estão lá por fins egocêntricos. Eu não acho que essas coisas que estão acontecendo vão mudar a personalidade do político, mas eu acho que esclarecer o povo brasileiro, para o povo brasileiro entender, pelo menos para puxar um pouquinho para si próprio, vai ser bom. Né? Eu acho assim, nós não vamos conseguir evitar que os políticos roubem para eles, mas se a gente trabalhar unido, a gente consegue fazer com que os políticos deixem pelo menos um pouquinho para nós. É o meu ponto de vista. Infelizmente, né? Infelizmente, o mundo não é perfeito, a gente não vai conseguir mudar isso, a gente não vai conseguir limpar o Brasil, mas talvez a gente consiga, pelo menos, que eles deixem um pouco para a gente, né? Quem sabe universidades, né? Bolsas contra a miséria, quem sabe infraestrutura, aeroportos novos, quem sabe a gente não consiga ter pelo menos um pouquinho daquilo que se tem em países de primeiro mundo. A Paula Rafaela, agora qual é o papel da Globo em divulgar tudo isso como ela fez hoje? O papel dela é chantagear o governo, é o meu ponto de vista, ou derrubar o governo para tentar colocar um presidente dela, né? O que eu só consigo ver dessa forma. Eles provavelmente sabem disso há muito tempo, esperaram a hora certa de soltar, a hora certa de colocar isso no ar. Deixa eu ver como é. A Marilúcia Rosi, o povo da esquerda e o povo da direita. Vamos pedir diretas já. Pois é, não há possibilidade de a gente sair da crise econômica e da crise política se a gente não resolver a crise social, tá, gente? Que é essa divisão, povo da direita, povo da esquerda. Se nós tirarmos isso, né, do dicionário brasileiro, essa ideia de divisão, e da nossa cultura, essa divisão que ficou de um agredir o outro, e todos nós formos pedir realmente essas diretas já, e começarmos uma nova cultura, uma cultura de fiscalização, aquela ideia de vamos olhar o que está acontecendo, vamos cobrar, né, do Congresso, o que está acontecendo, e vamos denunciar o que está errado. Principalmente agora que a gente está fortalecendo as redes. Fizeram coisa errada, vamos espalhar para todo mundo saber. Se a gente conseguir realmente fazer isso, a gente consegue melhorar o Brasil. Né? Eu vou retomar o que eu falei há 2 minutos atrás, nós não vamos conseguir acabar com a corrupção, isso é ilusão. Mas se a gente conseguir, pelo menos, que um pouco fique para o povo, a gente vai conseguir muita coisa. Né? Gente, eu gostaria de agradecer vocês, né?